Apostasia pessoal, cujo versículo tema está em Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então, a apostasia já começa o tema falando, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel. A apostasia aparece 2 vezes no Novo Testamento como substantivo. Substantivo quer dizer nome. Substantivo próprio é nome de pessoa, de lugar. Substantivo comum é de objeto, garrafa, mouse, caneta, né? Então, aparece como nome, substantivo, 2 vezes, certo? E aí a gente vai ver aonde aparece isso. Atos 21, 21. Vamos ler aqui, Atos 21, 21. Glória a Deus. Atos 21, 21. Diz assim, Eles ouviram dizer que você ensina os judeus que moram em outros países a abandonarem a lei, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeite os costumes dos judeus. Deixa eu ver, é isso mesmo? Atos 21, 21. Deixa eu ler na Bíblia corrigida aqui, peraí. Que às vezes a tradução não vai aparecer a palavra, né? Que a gente quer. Apostasia, tá? Deixa eu ver aqui, Atos 21. Vamos lá. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume. Ué, mas não está falando aqui. É substantivo, né? Atos 21, 21. Bom, amém. Tá aí, vamos ver aqui o próximo versículo, que é 2 Tessalonicenses 2, 3. Deixa eu ver. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a... entendi agora. Aqui em Atos 21, 21, eles estão ensinando, foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés. Então a apostasia é um ensinamento que não tem nada a ver com a ordem de Bíblia, né? Com a orientação da Bíblia. Então aqui, em Atos 21, 21, ele está advertindo que está se ensinando uma heresia, uma apostasia. Se apartar da lei de Moisés, a lei de Moisés funciona até hoje. Aqui em Tessalonicenses 2, 3, está dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, a apostasia tem a ver com enganação, né? Que ninguém vos engane, que ninguém te leve a se apegar a essa distorção da palavra, a esse ensinamento falso. Isso é apostasia, né? Em Hebreus 3, 12, fala também, que não haja um coração mau e infiel, né? Um coração mau e infiel, ele pende a desobedecer a palavra de Deus e praticar coisas que a Bíblia fala que não é para fazer, né? O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono,
retirada ou afastar-se daquilo que antes estava ligado. Então, o termo apostasia, em resumo, tem a ver com distorcer, desprezar, abandonar, né? Decair, deserção, rebelião, abandono, retirada e todas essas coisas a quais anteriormente estava ligado. É uma coisa assim tremenda, né? Ó, apostatar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo, apartar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé nele. Sendo assim, a apostasia individual é possível somente para quem já experimentou a salvação, a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa que fala mal da Bíblia, que distorce a palavra, mas nunca foi crente, nunca recebeu a graça de Deus, ela não está apostatando. A apostasia só pertence a quem é crente, quem se converteu, que começou seguindo direitinho a palavra e depois se desviou da palavra, né? Somente é para quem experimentou a salvação, regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Não é uma simples negação da doutrina do Novo Testamento pelos inconversos da igreja visível. Não é isso. A apostasia pode envolver dois aspectos distintos, embora relacionados entre si. A primeira apostasia é a teológica, que é a rejeição do ensino original de Cristo e dos apóstolos. Então Jesus ensina algo e aí a pessoa rejeita o ensinamento de Jesus, rejeita o ensinamento dos apóstolos, é uma apostasia, né? E tem a apostasia moral, aquele que era crente deixa de permanecer em Cristo e volta a ser escravo do pecado e da imoralidade. Então a pessoa bebia, fumava, usava droga, se prostituía, estava na abominação, aí vem para Jesus, se liberta de tudo isso. Daqui a pouco ela dá uns 5 minutos, se revolta, aí ela volta para beber, fumar, prostituir, adulterar e tudo o que fazia antes. Essa pessoa, ela apostatou. Amém? Então a gente vai estar falando sobre apostasia pessoal nos próximos dias. E tem muitos casos desses, tem muitas pessoas aí cometendo a apostasia e, infelizmente, quem comete a apostasia não percebe que está apostatando. Ela tem certeza que ela está certa. Tem certeza que está fazendo a coisa certa. Entendeu? Olha lá, o irmão Ricardo Teles está falando: os desigrejados são apóstatas. Então, eu conheço alguns casos. Ô irmãos, eu vou falar algo aqui, viu? Quando eu falo assim, ó, eu conheço algum caso, obviamente é de coisa que eu já presenciei. Eu estou falando de alguém, de um grupo ou de pessoas. Você entende? São casos. O que eu não posso, assim, na minha cabeça, é que eu acho, né? Eu não posso falar nome de pessoa, certo? Mas eu cito casos, coisas que eu vivenciei, né? Então o irmão Ricardo Teles está falando, ó, os desigrejados são apóstatas. Já veio na minha mente um caso que eu conheço. Não estou falando mal da pessoa, não estou citando o nome da pessoa, eu estou citando o caso, né? Esse caso que veio na minha mente é o que? Uma pessoa que era da igreja, pregador, Bíblia, tal. De repente ele ficou irado, se revoltou, entendeu? Falou, não vou ser de igreja mais nenhuma. De igreja mais nenhuma. E aí o que ele fazia? Todo mês ele ia lá, comprava o vinho dele, comprava o pão e fazia a ceia dele em casa. A santa ceia dele em casa. Entendeu? Se a gente for pegar o que a Bíblia fala a respeito da santa ceia,
A Santa Ceia nunca foi uma ação individual, né? Se você não tem como participar no grupo, e aí você sente de que já deu a hora, tem que participar da ceia, aí é outra história. Mas se você pode estar na igreja ou com um grupo de pessoas para participar da ceia e você não o faz, essa Santa Ceia ela foge o padrão estabelecido da Bíblia, né? Então esse camarada aí, ele ia lá, comprava um pão lá na padaria, pegava vinho mesmo, na Bíblia tá vinho, é vinho, e tomava a ceia dele lá. E foi assim até morrer. Até morrer. Ou seja, dentro de uma análise desse estudo de caso dessa pessoa, né? Ele estava chateado, irritado, revoltado e foi assim até a morte. Então quer dizer, o sistema chateou ele, uma pessoa chateou ele, um grupo de pessoas chateou ele, chateou. E ele foi, naquela opinião dele, até o último dia da vida dele. É ruim, né? Que a Bíblia fala, perdoa as dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão faz o quê? Se eu não falava com uma pessoa, eu tenho que voltar a falar. Se eu tinha alguma coisa, sei lá, encrencada, tem que desencrencar. O perdão é isso, né? Essa história, o perdão é eu aqui, ele lá, e não poder sentar na mesma mesa, aí ficou complicado, fica ruim, né? Fica muito complicado. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, paz do Senhor, irmão José Carlos, ao povo que vai morar no céu, irmã Maria Lúcia da Conceição Bispo, vamos orar sim pelo Fernando, paz do Senhor, irmã Brígida Marinho, né, tá pedindo oração pelos filhos, o irmão Daniel, irmão Elias, nós vamos orar em nome de Jesus, glória a Deus. Irmão José Carlos falou, ó, há pessoas que estudam muito livros fora da Bíblia e tem perigo de virar apóstata. Então, eu conheço pessoas aí que, você vê, eu sempre, quando eu tô falando que eu conheço pessoa, porque, irmão, a gente já tem, eu tô desde os 13 anos fazendo a obra, entendeu? Eu conheço pessoas aí que tinha coleção de Bíblia, mas Bíblias, não a Bíblia hebraica, não a Bíblia egípcia. Tem outras Bíblias, porque a palavra Bíblia quer dizer reunião de livros. E aí, essa pessoa que eu conheço, ele é professor. Ele é professor e aí ele estudou tanto que ele virou professor de religião. Não é em São Paulo. Tem estados no Brasil que a aula de religião tem na aula pública, na escola pública. São Paulo não tem, né? Mas Minas Gerais, por exemplo, tem religião na escola pública. Então a juventude vai e estuda a religião. E ele é professor de religião, né? Obviamente, ele vai falar de todas as religiões. Então no primeiro bimestre ele fala dos muçulmanos, segundo bimestre ele fala da religião espírita, terceiro bimestre fala das religiões orientais, quarto bimestre fala dos cristãos, aí ele pega tudo, as variações e tal, e ele dedicado, mas acabou assim meio que se afastando de igreja. Por quê? Porque ele viu tanta coisa e chegou na conclusão dele lá, entendeu? O Carlos falou livros de teologia. Então, os livros de teologia você tem que analisar, né? Porque todo livro de teologia é bom, todos são bons. Porém, os livros de teologia, eles seguem uma linha de pensamento. Você tem que saber qual que é. Eu pego aqui o estudo bíblico da Bíblia Pentecostal, que é uma Bíblia da CPAD, Casa da Publicadora da Assembleia de Deus.
A CPAD é uma igreja que tem a mesma visão que a igreja que eu pertenço. Mas, por exemplo, tem a Bíblia Genebra, a Bíblia Thompson. Essas Bíblias são boas, porém, algumas partes dela, quando fala do Espírito Santo, falar em língua, dom de Deus, revelação, vai seguir o quê? Vai seguir a linhagem da igreja presbiteriana, da igreja batista, metodista, que são igrejas cristãs, mas que tem uma diferença para pentecostal, entende? Né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Então quando eu for ler lá a respeito do dom de falar em línguas, a visão pentecostal acredita que todo mundo batizado com o Espírito Santo pode falar em língua e não precisa ter intérprete não. Fala em língua aí e o Espírito Santo sabe e a glória de Deus desce e a bênção acontece e Satanás não sabe o que você está orando, mas Deus sabe e a bênção é grande. Agora tem a linha tradicional que fala não, para até alguém falando em língua tem que ter um intérprete. Aí se você pegar uma Bíblia de estudo, você tem que pegar uma que vá de acordo com a crença que você está inserido do seu ministério, né? Então é isso aí.